Você já parou para pensar por que o inglês tem tantas formas diferentes de dizer não no início de uma palavra? No português, geralmente resolvemos isso com o in ou des, mas no inglês entramos em um labirinto. Por que dizemos unhappy, mas não podemos dizer impossible? Porque o correto é impossible com a letra M. E por que dizemos disadvantage e não inadvantage? Para o aluno iniciante, isso parece uma ditadura aleatória feita para causar erros em provas. Mas, para um pesquisador master, aqui existe uma lógica de assimilação de fronteira. O prefixo muda de forma para não travar a sua língua. Hoje, vamos descobrir que o inglês não escolhe o não pelo sentido, mas pelo conforto dos seus músculos faciais. Vamos decifrar a ditadura do não agora. A primeira regra da ditadura do não é a origem. O inglês é um híbrido. O prefixo on é o não original, germânico, das tribos saxãs. Ele é o prefixo das palavras da terra, do cotidiano e das emoções básicas. Já o prefixo ian é o não diplomático, vindo do latim e do francês. Ele é o prefixo das palavras acadêmicas, técnicas e de prestígio. O erro de muitos alunos é tentar misturar as linhagens. Como regra geral, se a palavra soa chique e latina, ela exige o ian. Se a palavra soa raiz e comum, ela exige o on. O inglês é um sistema de castas. O não da rua não entra no palácio. E o não do palácio não desce para a rua. Mas por que o in com N vira in com M? Por que escrevemos impossible com M e não impossible com N? Aqui entramos na biologia da fala. Tente falar N e depois P sem parar. Perceba que para o N sua língua sobe, mas para o P seus lábios se fecham. Fazer esse movimento rápido é um desperdício de energia. O inglês, que é obcecado por eficiência, aplica a assimilação labial. Como as letras P, B e M exigem que você feche os lábios, o prefixo in decide mudar o seu N por um M antecipadamente. Assim, seus lábios já estão na posição certa quando a palavra começa. O in com M é o in com N, que se preparou para o impacto dos lábios. A ditadura do não latino é tão preguiçosa que ela prefere se camuflar totalmente. Se a palavra começa com L, o prefixo in com N desiste da sua identidade e vira ill, illegal, illogical. Se a palavra começa com R, ele vira ir, irrelevant, irresponsible. No laboratório da fonética, chamamos isso de assimilação total. O prefixo simplesmente copia a primeira letra da palavra para que a sua língua não precise mudar de posição. É o som mais fluido possível. Quando você vê um L duplo ou um R duplo no início de uma negação, você está vendo um prefixo que se sacrificou para que você não tropeçasse na própria fala. E o prefixo dis? Por que não dizemos inhonest, mas sim dishonest? O dis não é apenas uma negação passiva. Ele carrega uma carga de separação ou reversão. Ele vem do latim e indica que algo foi desfeito ou que há uma falta ativa de algo. Quando você é dishonest, você não é apenas não honesto. Você quebrou o pacto da honestidade. O dis é o prefixo do conflito e da ação contrária. Disconnect, disagree, dislike. Enquanto o on e o in apenas constatam que algo não é. O dis aponta o dedo para o que foi perdido. No nosso laboratório, o dis é o não com atitude. Aqui está o teste master definitivo.
Existe uma diferença abissal entre ser uninterested e disinterested. Se você está em uma aula chata, você está uninterested, sem interesse, entediado. Mas um juiz em um tribunal deve ser disinterested. Isso significa que ele é chato? Não. Significa que ele é imparcial, que ele não tem um interesse pessoal no resultado. Separação de interesses. Percebe a elegância do inglês? O prefixo muda o seu estado mental. Um é a falta de sentimento. On. O outro é a presença de neutralidade. Tis. Errar esse prefixo em uma reunião de negócios pode destruir a sua imagem profissional. Existe ainda o prefixo non. Ele é o mais frio de todos. O an e o in costumam carregar um julgamento de valor. Incorrect é ruim, mas o non é puramente descritivo e técnico. Non-profit, sem fins lucrativos. Non-stop, sem paradas. Ele não diz que algo é bom ou mal, ele apenas define uma categoria lógica de exclusão. Se o inglês quer ser um cientista e apenas relatar um fato sem emoção, ele usa o non. Ele é o prefixo da neutralidade absoluta. No laboratório da objetividade, o non é o seu bisturi. Para as palavras mais profundas da ciência e da religião, o inglês preservou o prefixo grego a ou an. Ele significa total ausência de atheist, sem Deus, amnesia, sem memória, anonymous, sem nome. Perceba que o inglês é tão respeitoso com a história que ele mantém o não original de cada civilização que o tocou. O a, grego, é usado para conceitos fundamentais da existência. Se você encontrar um a no início de uma palavra técnica, saiba que você está lidando com o vácuo absoluto. O inglês é um museu onde cada civilização deixou o seu próprio carimbo de negação. Qual é a lição prática para o seu dia a dia? Como saber qual prefixo usar sem decorar o dicionário? A dica master é a regra da sofisticação. 1. A palavra é simples e comum? Use on. 2. A palavra é longa, termina em it, ate ou ible? Use in. 3. A palavra começa com P ou B? Troque o N por M. In. A ação 4. A ação pode ser desfeita? Use tis. O inglês recompensa o padrão. Quando você entende que a negação é uma questão de herança e biologia, você para de chutar e passa a processar a palavra como um engenheiro. A fluência nasce da consciência do design, não da sorte. O veredito do professor Dylan é: o sistema de negação do inglês é uma das máquinas mais otimizadas da comunicação humana. Ele combina a história das invasões com a necessidade biológica de não travar a mandíbula. Não veja o on, o in ou o this como obstáculos. Veja-os como sinalizadores que te contam a origem e a intenção de cada ideia. Quando você domina a ditadura do não, você assume o controle da precisão do seu pensamento. O inglês não quer te confundir. Ele quer que você soe harmônico, rítmico e, acima de tudo, exato. Aula encerrada e nos vemos na próxima investigação do nosso laboratório. Até a próxima, pessoal!